com todos vocês, que é um grande prazer, né? Bom, primeiro os comentários aleatórios. A parte divertida eu fiquei imaginando o Glenn tentando falar Araraquara. Eu acho que vai... Araraquara agora. Como é que o Glenn vai falar Araraquara? Araraquara? Acho que vai dar trabalho para ele na hora de se defender. E também eu estava pensando, né? A gente ouviu tanta especulação sobre esse caso, que seriam russos e não sei o quê. Sim. E nós terminamos na Suelen Priscila de Araraquara. Então, e Ribeirão Preto, tem todo o interior ali. Aí você fala, pô, não estava errado, então. Né, quando começou essa história toda, eu falei, pô, lá veio um roteiro pro Netflix, de uma aí terminamos na Suelen de Araraquara. Aí eu falei, pô... Você viu que virou meme, isso aí, o mapa, né? Tem ali o Cazaquistão, a Mongólia, a Rússia, e Araraquarópolis e Rio Preto, como é que é? Rio Pretogrado. Exatamente. Mas pro crédito do Vermelho, que eu li em algum lugar é que o apelido viria do cabelo ruivo dele. Apesar dele, ele é um sujeito esquisito mesmo, porque ele tinha uma conta de 2011 do Twitter, que estava inativa, acho que há 8 anos, e mais ou menos ali em junho, julho, quando começou a aparecer essa história, ele voltou a uma atividade louca no Twitter e começou a twittar direto. Começou a seguir um monte de gente, pra minha surpresa, me seguia. Esse cara aí? É, o Walter. Ah, é? Quando eu entrei ali, eu olhei, segue você. Eu falei, pelo amor de Deus. Então teu telefone pode ter sido... Eu falei, ainda bem que eu não tenho Instagram, né? Pelo menos. Desculpa, o Telegram. Né? Que é russo também, né? Não se fala muito, né? Mas o Telegram foi criado por um russo. Por 2 irmãos russos, que são os autores do VK, que é o Facebook russo, que é a rede social mais popular da Rússia, né? Chama-se VK, que seria o Facebook deles, e esses mesmos irmãos que criaram, que seriam os Zuckerbergs lá da Rússia, eles também criaram o Telegram. Enfim, mas é tanta coisa pra gente comentar. Não, nesse caso. Eu te passei a bola pra dizer o que essa nova configuração aqui pode trazer pra percepção do cidadão comum. Muita coisa. Primeiro, eu vou concordar muito com o que o meu amigo Caio falou em relação a essa história do hacker, porque aqui no microfone da PAN nós recebemos, e a PAN fez um trabalho jornalístico fenomenal nesse caso todo desde o começo. Nós recebemos todos os lados, recebemos o Glenn, recebemos o Leandro Demore, que aliás descobri que eu sou bloqueado, nem sei porque, nunca tretei com ele, mas ele me bloqueou no Twitter, de qualquer jeito. Eles falaram, sim, quem está acusando que a gente está lidando com hacker, que prove. Não deveria ser. Ele está acusando, o ônus da prova é do acusador. Então ele deveria falar. De qualquer jeito, está cada vez mais caracterizado. Ele deveria falar que é um hacker? Oi? Ele deveria falar que é um hacker? Ele deveria, no mínimo, não negar. Né? Porque ele falava de um jeito que eu me lembro perfeitamente que ele falou aqui. Mas ele não nega nem afirma. Você lembra, ele falava assim, ele ficava meio revoltado. Tipo assim, quando você é acusado justamente de alguma coisa, a pessoa, né, tem aquela linguagem corporal toda de, olha, quem está acusando que devia provar. E tal, ele tinha toda uma linguagem corporal de quem tinha ficado ofendidíssimo com a acusação. E nós estamos chegando a hackers, e não é o hacker charmoso do filme, aquele cara que fica em casa, no porão da casa da avó. Não, esse Walter tem condenação por tráfico de drogas. Sim, criminoso. O DJ lá, condenação por roubo. Sim. Então é gente que tem ficha corrida na polícia, é gente que é bandida, né? Gente que não é... Falsificação de documentos. Não é o menino... Porte ilegal de armas. Isso, não é o menino de 17 anos no porão da vovó, desocupado, que tá brincando de hackear, né? Então, é possível e aparentemente que o Intercept deu palco para material vindo de bandidos. Ah, não pode? Claro, isso aí, eles têm razão, pelo menos em alguma coisa, né? Diz que o relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Então, nesse ponto específico, eles estão corretos. É claro que muitas investigações importantes ao longo da história vieram de informações de criminosos. Lá no meu Rio de Janeiro, a gente chama isso do X9, né? Sim. É aquele sujeito... É o cagueta ali, é o dedo duro. É, o dedo duro, né?
Bezerra da Silva fez samba sobre o dedo duro, enfim. É aquele sujeito que está dentro da organização criminosa e resolve delatar. Nós temos a figura da delação premiada, inclusive, acho o nome horroroso. Para mim é um sujeito que está colaborando com a justiça, mas o Brasil resolveu criar esse epíteto pejorativo de chamar de epíteto, né? De chamar de delator, né? De delação premiada. De qualquer jeito, é alguém que tinha uma informação privilegiada por participar de uma organização criminosa. Então, nesse ponto, obviamente, está correto. Mas qual é o filtro do jornalismo? Na minha visão, é o filtro moral de você expor a intimidade e a conversa de pessoas físicas, nesse caso de autoridade, mas podia não ser, podia ser o meu celular, o seu, enfim. Sem um interesse jornalístico direto em muitas das conversas. Algumas, eu acho até que pode ter algum tipo de debate. Eu acho perfeitamente justificável. Mas você é favorável, pelo que eu ouço você... Não é crime. Não é que seja favorável, não é essa a palavra. Você entende que tudo o que foi falado ali naquele diálogo, que foi revelado ali pelo The Intercept, está dentro do que você considera uma anormalidade frente a quem é a parte acusadora, quem é o até acusado o momento, e o juiz até o momento não me parece. Até o momento não me parece que o Intercept cometeu um crime por divulgar essas informações. Se for ter alguma condenação, seria uma condenação mais moral do leitor que livremente tem que avaliar se acha que aquele site fez um bom trabalho jornalístico ou não. Mas isso aí é no âmbito do consumo do material jornalístico. Não tem nada a ver, até o momento, com o material criminoso. Em relação às conversas do Deltan com o Moro, o que foi revelado até o momento não me parece nem de longe crime. É a minha convicção, não sou advogado, não sou especialista, mas o que eu li até agora, e de todos os juristas que eu consultei e conversei... Todos? Os que eu conversei. Todos que eu conversei. Eu sei que tem opinião para todo lado. Eu sei, inclusive, que tem associações de juízes que são muito engajados politicamente. Tem a tal da AJUF, que é o pessoal de esquerda e tal, enfim. Então, como tem, por exemplo, na Igreja Católica tem a CNBB, quer dizer, você tem mesmo dentro de grandes instituições, você tem alguns grupelhos que se juntam para ter uma agenda política que não necessariamente bate com a visão geral da categoria, mas aquela turma se junta, cria um clube, cria uma associação e começa a ser, dependendo do que eles estão falando e da ressonância do que eles estão falando com os jornais que estão publicando, pode parecer e dar a impressão ao leitor que eles falam por toda a categoria. Respondendo objetivamente o que você me perguntou, a Lava Jato começa em 2014. Essas conversas são de 2016. Eu acho humano... Tem alguns de 2015. Por aí, pouco antes. Mas eu acho perfeitamente humano e natural que o juiz Sérgio Moro, depois de 2 anos de investigação, já tenha alguma convicção sobre o que está acontecendo. De que lado, claro que a sentença vem depois, mas ele está 2 anos já trabalhando naquele material, vendo prova, vendo investigação. Eu acho que numa conversa privada que ele tenha com alguém, seja com o Ministério Público, ou seja com algum familiar, com o primo, com um amigo, com algum amigo no bar, ele exponha. Ok, talvez no mundo ideal, no paraíso, no mundo dos santos, ele não deveria abrir a boca para falar disso, mas eu acho natural e humano que ele já tenha alguma convicção em relação àquele caso específico, onde, por exemplo, no caso do Lula, tem provas abundantes, tem um corpo probatório realmente muito consistente. E quando esse escândalo apareceu, eu me lembro até de no Twitter ter perguntado, gente, só uma dúvida, alguém tem dúvida que o triplex é do Lula? Por que essa pergunta é importante? Porque foi um ponto que o Caio levantou, que também é outro ponto importante, que é quando a justiça permite o uso de prova ilícita. Ponto jurídico, que é uma discussão importante, porque foi levantado até pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Lá na época ele falou, olha, tem casos onde prova ilícita é aceita. Ele tem razão. Mas que casos são esses? É o caso quando um réu inocente está preso. Então, o que acontece? Só para entender a parte técnica, eu não sou advogado, mas o que eu já estudei e o que eu já entendi da história. Quando você tem um caso de injustiça explícita, ou seja, um inocente está na cadeia pagando por um pagando por um crime que ele não cometeu, e aí um primo, um amigo, a namorada consegue ilicitamente, por exemplo,
uma escuta e uma confissão do verdadeiro assassino, do verdadeiro criminoso, ela pega aquela prova ilícita, leva para a justiça e fala, olha aqui a prova de que prenderam meu irmão, meu amigo, de forma injusta, que ele é inocente. A pessoa cometeu um crime, ela fez uma espionagem que não poderia ter sido feita, mas é considerado, o nome jurídico para isso é estado de necessidade. Ou seja, aquele réu está num estado de necessidade, por quê? Porque ele está preso injustamente. E aí o direito entende que o valor maior que está em jogo é não prender um inocente. Sim. E aí entra naquela categoria que se fala muito, que é o tal do excludente de ilicitude. O que é isso? Você perdoa o ilícito de alguém por causa de um bem maior. O caso clássico é a legítima defesa. Alguém entra na sua casa com uma arma para te matar, você está armado, mata o bandido, você cometeu um assassinato, é um crime, é um ilícito. Mas você entra no excludente de ilicitude, porque você pode ser perdoado por isso. Sim. Então, por que eu fiz essa explicação rápida? Só para dizer que a prova ilícita, neste caso, não me parece ser cabível de um excludente de ilicitude, porque não estamos falando de um réu inocente preso. O réu que está preso, o Lula, ele é culpado dos crimes que ele foi cometido. Então nós podemos ter uma discussão técnica sobre o procedimento, se o juiz e o procurador deveriam não ter tido aquela conversa, mas é uma conversa técnica em relação a procedimento de código de processo penal. E esse é o contraditório de quem acha que o juiz cometeu ilicitudes ali, ilegalidades na condução do processo, né? Que ele, por escrito, colocou conversas que normalmente juízes e procuradores têm no cafezinho do fórum. Sim, mas por isso que eu acho que não basta só falar, mas alguém tem dúvida que o triplex é de Lula, porque isso aí é reduzir também uma coisa mais complexa, né, numa frase. E eu entendo que não dá para fazer isso, né? Sim. Você tem que olhar o que está acontecendo, a condução daquele processo todo, e algumas pessoas entendem aí, novamente, levantando a questão contraditória ao que você está alegando, falam, não, isso daí não é comum, não é admissível você aproximar-se de uma das partes de forma desequilibrada, que é o que alegam os críticos, né, à condução do Moro. O Zé Maria Trindade, você está aí ainda com a gente, Trindade? Tô acompanhando aqui, passo a passo. Ô Zé, eu perguntei pro Alexandre aqui, pro Caio, a questão né, dos novos desdobramentos, aí, o que pode acontecer agora, né? O que a gente tem aí é um agora ministro tentando, na condução da Polícia Federal, provar que está sendo vítima de uma ação ilícita, de um crime, enfim. Mas, de qualquer forma, Zé, esses capítulos mudam, mas o que estão ali, o conteúdo dos diálogos, isso está revelado, isso já está posto. Agora as estratégias, né? O PT já definiu a sua estratégia, que é a seguinte, dizer que ao prender esses criminosos, né, na Polícia Federal e confirmar que eles realmente entraram nos telefones, a Polícia Federal nesse inquérito apenas confirma o que foi publicado pelo Intercept, ou seja, o conteúdo que foi negado num determinado momento pelo ministro Sérgio Moro. Então, esta é a estratégia do PT. E dizendo também, olha, nós, PT, não temos nada com isso com relação a conteúdo, que nós queremos explicações do ministro. Do outro lado, o ministro Sérgio Moro quer mostrar de que houve um conluio, né, uma tentativa de mudar, inclusive, o conteúdo para incriminá-lo e para colocá-lo como parcial na história. E a Polícia Federal está ainda investigando para definir pontos ainda obscuros. Quando 30 policiais federais saíram daqui de Brasília para Araraquara, eles foram já certos de dados importantes da investigação. Eles já tinham detalhes. Olha, Edgar, a Polícia Federal tem técnicos, peritos, especialistas nisso, especialistas nesse assunto, treinados em vários países, inclusive em Israel, para acompanhar e para investigar esse tipo de crime. O ouvinte aí deve estar, gente, clonaram o meu telefone celular, roubaram o meu cartão de crédito e tal, e ninguém foi atrás. Isso aí é da Polícia Federal. E a grande novidade dessa história aí é a tentativa de enquadrar os presos na Lei de Segurança Nacional. E olha, é coerente porque atingiram mesmo as mais altas autoridades